Olá vocês, hoje vamos falar de GPUs, ou Graphics Processing Units. Isso são dispositivos hardware que é muito utilizado para jogos e também tem sido muito utilizado para Deep Learning. Então o que é uma GPU? É um processador especializado com memória dedicada. Então aqui nesse rack aqui a gente tem o exemplo de algumas GPUs aqui. E a ideia é que elas são muito boas, esses dispositivos são muito bons para operações de ponto flutuante. E uma ideia-chave de por que GPUs são tão importantes é que elas processam múltiplas operações ao mesmo tempo, que é importantíssimo, que é o paralelismo. Isso é uma das principais diferenças entre GPUs e CPUs. CPUs elas são muito rápidas, mas elas são muito utilizadas para processamento sequencial. Então se você tem um processamento sequencial e quer executar alguma computação em sequência, as CPUs são muito rápidas. Por outro lado, GPUs elas são muito boas para quando você precisa de ter um paralelismo. Você pode executar várias operações ao mesmo tempo. Então, como GPUs elas processam muitos dados em paralelo, fazem muitos cálculos matemáticos, elas são muito boas e funcionam muito bem para jogos. Então, as pessoas que jogam geralmente têm uma GPU dedicada aí no seu computador para fazer todos os cálculos para renderizar imagens e coisas desse tipo. Mas e para Deep Learning? Por que GPUs são tão importantes para Deep Learning? Então a gente tem um exemplo básico aqui para ilustrar isso. Você tem uma pequena rede neural aqui, você pode pensar assim, onde na verdade o que essas conexões significam são multiplicações de uma matriz por um vetor. E se você vê aqui essas multiplicações, são vários cálculos matemáticos que você precisa de fazer e todos eles podem ser feitos em paralelo. Esse cálculo aqui não depende do cálculo de cima nem do cálculo da linha de baixo aqui, por exemplo. Então todos esses cálculos eles podem ser feitos em paralelo e é aí que entra a GPU. E aqui é uma escala bem reduzida que na verdade você tem milhares ou milhões ou até bilhões de parâmetros que precisam ser calculados. Então é aí que entram as GPUs para Deep Learning. Elas executam esses cálculos para poder treinar esses modelos e para você poder usar esses modelos. Vale destacar, como nós sabemos, que quando você vai utilizar um modelo, existem duas fases. Uma fase é o treinamento, onde você treina o modelo em um dataset, e outra fase é a inferência, onde você de fato vai usar o modelo. Só que a parte do treinamento é a parte mais custosa. Você tem que fazer várias multiplicações de matrizes, você ajusta os pesos utilizando o backpropagation, isso é uma parte que demanda muito processamento. E nessa parte, grandes modelos de Deep Learning, que eu falo modelos com muitos parâmetros, eles precisam de utilizar GPUs para serem treinados, porque se você não utilizar uma GPU para treinar um modelo desse, vai demorar muito tempo e fica proibitivo você executar isso, por exemplo, em uma CPU. Aqui a gente tem um exemplo de uma rede aqui e... Por exemplo, na hora que você entra com a imagem, você quer identificar o objeto dessa imagem, se é um gato ou um cachorro, por exemplo. Então você pode pensar nessas conexões como multiplicações aí, de números, cálculos matemáticos que precisam ser feitos. E a GPU, você pode utilizá-la para fazer isso. E você também vai ter o backpropagation, onde você vai atualizar os pesos da sua rede durante o treinamento, utilizando gradiente descendente ou gradiente descendente estocástico, onde você treina esses pesos. Então, perceba que todas essas operações envolvem muito cálculo matemático. E aí utilizamos GPUs para paralelizar esses cálculos e fazer o treinamento muito mais rápido. Outro ponto importante é que modelos de Deep Learning mais modernos, eles têm ficado cada vez maiores. A gente tem o exemplo do GPT-3, GPT-3, GPT-2, são grandes modelos na área de processamento de linguagem natural que tem aí bilhões de parâmetros, milhões de parâmetros e... Para treinar esses modelos, você não precisa de uma ou duas GPUs, você precisa de várias GPUs. Então aqui a gente tem um exemplo do custo de treinamento. A gente tem um modelo da Fast AI aqui, o LM-FIT, que em janeiro de 2008, para você treinar esse modelo, você precisava de uma GPU dia. O que significa isso? Significa que se você treinar esse modelo em uma GPU, vai demorar um dia inteiro. O GPT, que foi essa família de modelos da OpenAI, o primeiro que foi... inaugurado em 2018, para você treinar ele você precisava de 240 GPUs dia. Ou seja, você precisava de 240 dias para treinar esse modelo se você tivesse uma GPU. Então o que essas pessoas fazem? Na verdade, ter várias GPUs e treinar isso em paralelo. Tá certo? O BERT, o BERT, que é um outro modelo de processamento de linguagem natural muito famoso também, que foi inaugurado e apresentado em 2018, para você treinar esse modelo, você precisa de 256 TPUs days. TPU grossamente, de uma forma grosseira, é uma GPU mais desenvolvida pelo Google, entendeu? Você consegue usar no cloud do Google, você consegue usar essas TPUs. E você precisa aí de 256 TPUs dia para poder treinar
esse modelo. E aí as coisas vão ficando cada vez mais custosas, né? O GPT-2, né, o GPT-2, que foi lançado em fevereiro de 2019, você precisa de 2048 TPU days para treinar esse modelo. E agora já tem o GPT-3, o 3, onde precisa de muito mais GPUs e tiveram uma estimativa que gastaram aí milhares de dólares para treinar esse modelo. Então, são coisas bem custosas de se treinar. E sem GPUs você não conseguiria treinar isso, só com CPUs. Então as GPUs são importantes para treinar os modelos que estão ficando cada vez maiores. Aqui são alguns GPUs da NVIDIA. Né? A NVIDIA é uma empresa que ela faz GPUs e aqui são algumas GPUs que a gente pode utilizar para treinar modelos neurais. E nesse gráfico eu queria mostrar aqui a diferença das CPUs e das GPUs para você fazer cálculos de ponto flutuante. Então aqui, nesse gráfico, você tem aqui os anos se passando, e no eixo Y aqui você tem a quantidade de cálculos de ponto flutuante por ciclo de clock aqui do relógio do computador. E essa curva aqui é uma curva que ela representa as CPUs. Né? E essas outras curvas representam as GPUs. Então, as GPUs elas conseguem processar, fazer mais cálculos de ponto flutuante do que as CPUs. Por isso elas são utilizadas. Esse gráfico dá essa intuição mostrando que, né, para cálculo de ponto flutuante, você consegue calcular muito mais operações matemáticas usando GPUs do que as CPUs, aqui, por exemplo, no ano de 2016. E quando nós falamos de chips de computadores, processadores, existe uma lei famosa, né, cunhada por um dos criadores da Intel, que foi Moore, é a lei de Moore. E a ideia é que o número de transistores, né, dentro de um chip, de um processador, ele dobra a cada 2 anos. Então, a cada 2 anos, você, com o mesmo tamanho de processador, você vai ter aí mais poder de processamento. Duas vezes mais poder de processamento a cada 2 anos, grosseiramente falando. Então, aqui a gente tem uma curva mostrando a evolução, né, a cada 18 meses ou 2 anos, grosseiramente aí, como que os processadores vão evoluindo, tá certo? Vão ficando mais rápidos, né? Desde 70 aqui, essa estimativa aqui até 2010 aqui, né? Tem as linhas aqui, que são as estimativas, e de fato os processadores aqui, que são esses pontos aqui, ficando mais rápido. E alguns analistas, alguns cientistas dizem que essa lei de Moore está atingindo os limites, né? Porque os circuitos estão ficando, você está conseguindo colocar tanto mais ali transistores e informações no chip que você já está chegando numa escala atômica ali e você está tendo problemas até físicos, né, de conseguir colocar esse tanto de transistores aí. E aí algumas pessoas perguntam se essa lei está no fim ou não, se é possível ainda continuar, né, a dobrar o poder de processamento dos processadores a cada 2 anos aí. E por que eu estou falando isso? Porque as GPUs também agora tem algumas pessoas começando a estudar, né, o poder do processamento das GPUs. Será que o poder das GPUs ela dobra a cada 2 anos? Será que a gente vai ter também essa tendência em GPUs? E se tiver, talvez vai ser interessante, porque você vai conseguir treinar modelos mais rápidos, vai poder ter modelos maiores e coisas desse tipo. Então esse artigo do The New York Times, ele sugeriu uma lei chamada Lei de Huang. Huang é o CEO, né, o CEO da NVIDIA. Né, e a ideia é que eles se perguntaram se o poder das GPUs também vai começar a dobrar a 2 anos, se está dobrando a 2 anos. Né, e a gente tem vindo uma tendência que as GPUs elas estão ficando cada vez mais poderosas para treinar modelos de deep learning. Né, mas esse aumento ele não é só do hardware, não é só da GPU, mas também o software. Tem surgido cada vez mais bibliotecas para Deep Learning, principalmente para Python, que se utilizam de paralelismo, e também o software é responsável por fazer essa evolução do Deep Learning também ser tão forte. Então nós temos de um lado os GPUs que estão evoluindo, ficando mais rápidas, e software também que está ficando mais eficiente, mais bem organizado para poder executar esses modelos. E claro também modelos de estado da arte, né? A academia ela propõe novos modelos que são mais rápidos que modelos anteriores ou mais eficientes, e isso tudo converge para modelos mais rápidos e para aplicações reais mais importantes e mais interessantes, né, para problemas reais. Um dado interessante é que de 2012 a 2020, os chips da NVIDIA eles ficaram 317 vezes mais rápidos em algumas aplicações de AI. Então você pensa aí, né, de inteligência artificial, você pensa aí, né, no espaço aí de 8 anos, 317 vezes mais rápido. Se você comprar um chip agora, ele é 317 vezes mais rápido do que um chip em 2012. Ou seja, o poder de processamento aumentou muito aí. Então aqui tem um gráfico muito interessante que mostra a evolução da velocidade das GPUs da NVIDIA aqui.
Né? Se você vê aqui, ó, de 2013 para 2020, né, elas cresceram aqui mais, o poder a performance, né, ou a velocidade delas está 300 vezes mais rápida, né, como eu disse lá antes. E também em termos de eficiência de energia, né, essas GPUs elas estão ficando também mais eficientes do ponto de vista energético, porque existe também uma preocupação muito grande com a questão da energia, porque esses grandes computadores que rodam esses modelos, eles consomem muita energia. Então, do ponto de vista de eficiência e sustentabilidade, as pessoas se perguntam também se você consegue reduzir o gasto de energia desses modelos. E uma questão que é fato é que está tendo uma evolução muito rápida de Deep Learning, né? Então você usa vários aplicativos na internet, vários apps que eles usam Deep Learning. Por exemplo, quando o Facebook tagueia você lá, você faz o upload de uma foto, ele já sabe que é você. Né? Aqui é um exemplo de verificar se existe uma vaga ou não no estacionamento. Né? Você já tem modelos para detectar se tem uma vaga disponível e ele pode avisar um carro, avisar a empresa, coisas desse tipo. A evolução está sendo muito rápida. Para várias aplicações reais de Deep Learning e também isso é graças à evolução das GPUs. Então não só as GPUs estão fazendo os modelos ficarem mais rápidos, mas do ponto de vista de software estamos também criando modelos que são mais eficientes. Então aqui a gente tem um exemplo, né, de um classificador no dataset ImageNet, né, que é um dataset de imagens para classificar imagens. E aqui a gente tem os anos aqui de 2012 a 2019, aqui mostra que com o tempo esses modelos estão ficando mais eficientes, estão gastando menos recursos. Então, por um lado temos GPUs mais poderosos, por outro lado a gente tem modelos mais eficientes, na hora que você junta isso você vai ter modelos mais poderosos, né, e aplicações mais poderosas de Deep Learning. Então aqui eu vou trazer um exemplo de uma empresa, de uma startup americana na área de inteligência artificial que ela faz pagamentos sem caixa, é tipo o Amazon Go, que você entra na loja, pega o que você quiser, não tem caixa, não tem nada e sai. E a partir de câmeras detectando o que você pegou e informações do seu celular, a empresa cobra ali, né, o valor dos produtos que você pegou. Então o sistema deles é baseado em GPUs, então eles têm que ter várias GPUs na loja lá para fazer esses cálculos, né, de detecção de objetos, para ver onde você está movimentando. E de acordo com essa startup são trilhões de cálculos por segundo. E eles, né, falam que eles usam GPUs NVIDIA e com o tempo os modelos ficam mais poderosos, eles precisam de mais GPUs. Né? Então é até um problema você colocar todos esses computadores lá com várias GPUs e tem a questão do aquecimento, né? Então você tem que ter uma sala especial com ar-condicionado para poder fazer esses cálculos, né? Porque consome muita energia. Então aqui é só para dar um exemplo que é importante que se desenvolvam GPUs mais poderosas e com mais eficiência. Um outro exemplo é outra startup americana chamada TuSimple, onde eles têm caminhões autônomos, eles estão propondo caminhões autônomos, né, caminhões que dirigem sem, né, a partir de modelos de Deep Learning sem nenhum motorista humano. Né? E aí um problema que eles têm é que o computador que vai dirigir, né, esse caminhão, né, o computador com os modelos de Deep Learning lá dentro, ele precisa de caber na cabine. Só que dependendo da quantidade de processamento que você precisa fazer, você precisa de ter muitas GPUs. Então você imagina ter várias GPUs e, né, ter uma dificuldade de colocar isso dentro da cabine do caminhão. E de acordo com os funcionários, né, dessa empresa, eles falam que a performance das placas, né, das GPUs, elas estão dobrando a cada ano. E isso está permitindo eles a colocar mais poder de processamento dentro dos caminhões aí para ter modelos mais robustos e poderosos. Por outro lado, além desses servidores gigantescos com várias GPUs e esses computadores grandes, existem também a necessidade de fazer cálculos, né, para redes neurais, para Deep Learning em dispositivos móveis. Tá certo? Como smartphones e outros dispositivos. Então, por exemplo, o iPhone 8, ele já começou a vir com esse Neural Engine, que é uma unidade lá para processamento só para utilização de modelo de Machine Learning Deep Learning. E outros celulares, a partir daí, também já vêm com dispositivos parecidos para cálculos Deep Learning. Né? Então, a ideia é rodar aplicações de Deep Learning em smartphones. Por exemplo, o Google Translate, né, que traduz de uma língua para outra, por exemplo, uma aplicação de Deep Learning ou outras aplicações de Deep Learning. Então, né, se você é uma startup de inteligência artificial e está interessado em desenvolver aplicativos de Deep Learning para celulares, você pode utilizar esses dispositivos. Uma coisa interessante é que, antigamente, quando não existia esse dispositivo, essa GPU, vamos dizer, para se fazer cálculos ali
de modelos neurais no celular, você tinha que mandar os dados para o servidor da empresa, fazer toda a computação, né, neural, deep learning lá e trazer o resultado. E às vezes isso aí consome banda de internet e tem a latência, né, o tempo. Então você fazer todos os cálculos no celular ali é mais eficiente do ponto de vista de tempo, né, é mais rápido, então é uma evolução interessante. Então aqui eu quero trazer o exemplo de uma startup também de inteligência artificial, né, em Deep Learning, chamada Nexa, onde você compra o produto deles, né, uma startup americana, onde você coloca a câmera no carro, você liga o app, né, você instala o app dessa empresa no seu celular e ele começa a detectar os objetos e entender ali o que está acontecendo ao redor do carro e te manda avisos, né, dizendo, por exemplo, né, se tem alguma estrada bloqueada, ou se tem um sinal à frente, se tem algum problema à frente, ou algum risco, né, de alguma colisão, coisas do tipo. Ou seja, eles estão usando Deep Learning dentro do celular, né, você tem a câmera, você se conecta à câmera no seu celular, você tem o aplicativo deles e eles usam toda essa computação local, né, utilizando esses dispositivos, né, de hardware neurais para fazer esses cálculos. Esse é um exemplo bem interessante, né, de aplicações de Deep Learning para dispositivos móveis. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo eu quis mostrar para vocês que GPUs são importantes para Deep Learning, né, que dispositivos móveis já estão utilizando, né, hardware especializado para fazer cálculos para modelos neurais. Se você gostou, dá um joinha aí, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber mais vídeos. Um grande abraço, até mais!